Promotor Mauro Zac, um prazer falar com o senhor. Primeiro, o senhor queria influir na indicação do procurador de justiça? Vamos por partes. O senhor fez alguma chantagem, queria influir na indicação do procurador-geral? Como que o senhor viu? O senhor deve ter lido, deve ter conhecimento dessas declarações do governador Pedro Taques. Antero, eu acho que é importante pontuar algumas coisas, né? Eu já vou falar sobre essa questão, mas o que eu fiz foi tomar minha atitude, cumprir com o meu dever de secretário, cumprir com o meu dever de promotor de justiça e cumprir com o meu dever de cidadão. Porque desde já eu posso te adiantar que eu não tinha como pactuar, como aceitar um caso desse gravíssimo acontecendo, eu tomando conhecimento, levando ao conhecimento e ver que isso não ia ser apurado, eu não podia aceitar isso. Muito bem. O senhor confirma que o senhor levou ao conhecimento do governador? Sim, com certeza. E levei ao conhecimento do governador isso já desde 2015, quando eu já estava na secretaria. Então, quer dizer, eu não estou fazendo isso por vingança, não nutro nenhum tipo de ressentimento, de rancor, nada com relação ao governador, né? Isso é uma amizade de 20 anos, mas eu não posso, em razão disso, me omitir. Isso jamais. Agora, especificamente, com relação a essa questão de influir na questão da procuradoria. Em primeiro lugar, que isso não seria influir. Se isso realmente tivesse acontecido, o que não aconteceu, certo? Seria legítimo a escolha do governador, qualquer um pode chegar e pleitear por aquele que ele entende que é mais viável. Agora, isso não aconteceu por quê? Qualquer pessoa dentro do Ministério Público sabe que, não obstante eu respeitar muito o doutor Zé Antônio pela história dele dentro do Ministério Público, pelo trabalho que ele desenvolveu e desenvolve frente à promotoria da infância, enfim, pela pessoa que ele é, tudo isso nutre esse respeito, mas o Zé Antônio nunca foi ligado ao nosso grupo, entendeu? Que eu tenho mais pessoas lá dentro, enfim, todos os três candidatos, doutor Mauro Curvo, que foi escolhido, é do meu concurso, doutora Eliana Maranhão, minha amiga pessoal, trabalhamos juntos no GAECO, enfim, se fosse para influenciar por alguém, seria pela doutora Eliana, porque o doutor Mauro Curvo já era do grupo que já estava aí, que ficou em primeiro lugar, então se eu fosse influenciar, influenciaria pela doutora Eliana, o que seria legítimo. O fato é, Antero, que... Mas o senhor tentou ou não influenciar? De forma alguma, nunca houve essa conversa, e eu tenho como provar, porque eu tenho conversas de WhatsApp, no mesmo dia que foi nomeado, onde eu sequer menciono o nome de José Antônio, onde o governador fala que já escolheu, eu falo, ok, beleza, tudo bem, tranquilo, sem problema, mas eu não vou divulgar isso agora, porque como levantou isso, eu estou avaliando que medida eu vou tomar com relação a esse fato, e com certeza isso vai ser objeto também de apreciação lá na Procuradoria-Geral da República. O que nós temos que entender, Antero, é o seguinte: nós não podemos priorizar o acessório em detrimento do principal. O principal que se cuida hoje aqui em Mato Grosso é investigar com a profundidade, com a concretude necessária, esses fatos graves que foram levados ao conhecimento de quem de direito da autoridade competente, não é? Eu já quero também aproveitar e quero deixar muito claro aqui o seguinte, que as pessoas nos agridem sem sequer ter conhecimento de forma mais profunda do que está acontecendo, do que está posto. O que eu fiz? Eu tomei conhecimento, levei o conhecimento do governador, aguardei uma posição dele, vi que essa posição não sairia, eu pedi para sair do governo, de bom falei para o governador, eu não estou aqui para te criar problema, eu estou aqui para resolver como secretário, eu estou aqui para resolver problema. Eu vi que não tinha mais, eu não estava mais confortável dentro do governo, para esse tipo de coisa, enfim, pedi para sair, né? E eu peguei esses fatos e levei ao conhecimento do Procurador-Geral da República para que ele tomasse ciência e adotasse as providências que entender cabíveis. Eu não disse lá, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Relatei os fatos e encaminhei para ele. É o meu papel, o meu dever de cidadão. Tá, o senhor fez o relato para ele quando?
O encaminhamento ao Procurador-Geral da República foi feito agora no início de janeiro. Tá, janeiro desse ano. Desse ano. Tá, o seguinte, teve 2 processos, uma marcha e outra contramarcha, quer dizer, essa denúncia chegou à Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República chegou a entender que não havia conhecimento do governador, portanto mandou aqui para o Ministério Público Estadual, e aí parece que o senhor foi ouvido pelo Procurador-Geral de Justiça, Mauro Curvo, e depois foi reencaminhado à Procuradoria da Justiça, é isso? Isso mesmo. Você vê, eu encaminhei isso início de janeiro, como eu acabei de te falar, e você veja como eu não tenho por que não falar a verdade, como o entendimento do Procurador-Geral foi o seguinte, que como a representação e encaminhamento não acusava diretamente o governador, eles entendiam que não tinha até aquele momento a participação, enfim, a análise deveria ser do Ministério Público Estadual, porque lá na Procuradoria-Geral, perante a STJ, somente se vê envolvimento do governador. O Ministério Público Estadual recebeu isto, me ouviu, e tudo que está colocado lá, eu coloquei no papel, o que aconteceu, e eles entenderam por bem devolver o MPF, alegando que não viu ainda o despacho, que eu sequer peguei a cópia que eu requeria desses autos, até para não falarem que depois que eu que estou vazando o documento para a imprensa, entendeu? E isso ainda está lá, vamos ver se eu vou pegar hoje, mas o Ministério Público Estadual entendeu que me entendeu por bem encaminhar de volta ao Ministério Público Federal. Eu não sei com que argumento, porque ainda não li o despacho. Doutor Zac, Mauro Camargo, ele perguntando, eu fiquei com uma dúvida, porque assim que essa notícia, assim que o governo se posicionou sobre esses fatos, houve a informação, inclusive em nota da Secretaria de Comunicação, nota do governo, dando conta que o governador Pedro Taques, ao tomar conhecimento da sua denúncia lá em 2015 ainda, teria encaminhado para o GAECO e para o Ministério Público Federal a tal da denúncia, para o GAECO, né? E o GAECO, então, teria chegado à conclusão que não procedia, que não tinha elementos suficientes para uma investigação e decidiu encerrar. Isso ocorreu? Como que foi isso? Não, veja bem, isso é uma confusão. O que foi encaminhado para o GAECO foi uma outra denúncia, que era relativa a uma outra comarca, não tem absolutamente nada a ver com esses fatos. Isso foi encaminhado, o GAECO olhou, apurou, entendeu, percebeu, enfim, que não tinha nada e arquivou. Esses fatos que o GAECO arquivou não guardam nenhuma simetria, nenhuma correlação com o que nós estamos tratando agora. Entende? São coisas distintas, não é? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok, então o governo também estava achando inicialmente que era relativamente àquela primeira denúncia. Olha, eu não sei o que o governo está achando, e eu não vou fazer juízo de valor do que o governo acha, eu não vou entrar em polêmica, não vou entrar em bate-boca, porque esse não é o meu papel, a minha obrigação. O meu papel, a minha obrigação, eu cumpri, entendeu? Eu cumpri porque eu sempre achei e continuo achando, e estou firme nesse propósito, de que esse tipo de esquema que aconteceu nós não podemos aceitar. Antero, para cada cidadão que está me ouvindo nesse momento, eu que vivi a época do que era o Arcanjo nessa cidade, nesse estado, esse é o tipo de coisa que começa pequeno e ninguém sabe onde vai parar. Se nós permitirmos que o cidadão, que um advogado no exercício da sua profissão, que um político, seja ele quem for, que um funcionário público, como tinham alguns funcionários públicos nessa lista, que um funcionário público, que qualquer cidadão seja ilegalmente monitorado, nós estamos permitindo que lá na frente todo tipo de barbaridade ocorra. Isso começa com um grampo, porque só tem um interesse saber, e isso acaba com as pessoas estiradas no meio da rua numa poça de sangue. Então, é algo que é inaceitável. Isso é inaceitável.
Isso é uma agressão ao Estado democrático de direito, isso é uma degradação, uma agressão ao cidadão de bem, à sociedade, às instituições. E simplesmente eu, como agente público, eu não tenho escolha, eu tinha que encaminhar. Não fiz juízo de valor, não acusei, entendeu? Agora eu tinha que encaminhar. Eu não poderia me calar diante de uma coisa dessa. Doutor, bom dia, Laís Souza que está falando. Doutor Mauro Zac, é uma dúvida que eu fiquei após a coletiva do governador, e até mesmo após o pronunciamento do senhor ontem à noite, após a notícia do Fantástico, é com relação ao protocolo. O governador, ele alega que o senhor deveria ter protocolado junto ao gabinete, por se tratar de um processo sigiloso, como fez o primeiro processo, e assim não fez. E, teoricamente, ele diz que o senhor fraudou o documento junto ao protocolo. O que tem de verdade e o que não tem de verdade nisso? Olha, mais uma vez eu te digo o seguinte, eu não vou entrar em polêmica, eu não vou entrar em bate-boca. Eu acho que, novamente eu te digo, nós não podemos priorizar o acessório em detrimento do principal. Eu protocolei esse documento, não obstante, independente de protocolar o documento, eu tive diversas conversas com o governador sobre este assunto. Eu, doutor Fábio Galindo, que era meu secretário executivo e secretário adjunto executivo, também participou dessas conversas. Ele sabe que tudo isso foi alinhado com o governador. Eu não sou homem de mentir, não sou homem de fraudar, eu não preciso disso, não é? Agora, só se eu fosse louca e teria que me colocar numa camisa de força, se eu fosse fraudar um documento e levar o conhecimento ao Procurador-Geral da República. Eu sou promotor de justiça, eu tenho uma vida aqui, uma história, eu nunca precisei lançar mão desse tipo de expediente, de fraudar nada. Agora, se houve algum problema, houve alguma confusão com o protocolo do Estado, o protocolo do Estado é administrado pelo Estado. Quem é que gerencia esse sistema não sou eu. Enfim, eu não vou nem discutir isso. Eu acho que os fatos estão colocados, né? Eu acho que o importante aí é investigar de forma profunda, né? De forma concreta esses fatos, para que nós possamos chegar aos responsáveis, aos autores e responsabilizá-los, para que isso sirva de exemplo, para que ninguém jamais se atreva no futuro a cometer novamente esse tipo de abuso, não é? Doutor Mauro, duas questões rapidamente. Primeiro, o senhor, as causas do seu pedido de demissão, então, foram essas divergências relacionadas à não tomada de providência por parte do governo em relação àquilo que o senhor relatou. Como, por exemplo, a demissão do chefe de polícia. Falaram aí que não, que eu queria extorquir o governador porque eu queria demissão desse ou daquele. Isso não é extorsão, isso é dever do agente público de bem, ao tomar conhecimento de um fato, mesmo que esse fato não esteja devidamente comprovado, mas já com evidência, tomar providência. E se eu falei ao governador, como secretário de segurança, que era importante a demissão de algumas pessoas, é porque eu sabia que era em razão da gravidade desses fatos, e até para que esses fatos pudessem ser apurados em sua plenitude já naquele momento. E outra pergunta que eram duas questões? Só colocando aqui a questão, essas pessoas às quais o senhor se refere são Zaqueu e Paulo Tax? Também, e outros nomes de outros coronéis, que se isso foi feito, tinha outros nomes envolvidos, você entendeu? E como eu disse agora, não estou acusando, não estou falando que foi Zaqueu que fez, que foi fulano, que foi ciclano. Eu relato os fatos e peço para que seja apurado. Porque eu não podia, naquele momento, na condição de secretário de segurança, instaurar uma investigação. O secretário de segurança não tem autonomia, não tem poder de investigação. No caso desse, quem investiga isso é o Ministério Público. Ministério Público que detém a atribuição de exercer o controle externo da atividade policial, não é? Eu vi agora essa semana uma declaração do atual secretário falando que eu tinha que isso. Ele tem que se preocupar com o que ele tem que fazer, ele está nomeado, ele tem cargo de confiança, entendeu? O que eu tinha que fazer, eu fiz, foi encaminhar o Procurador-Geral da República. E isso,
E a Procuradoria-Geral da República aceitou dessa vez? Ela vai investigar? Não sei, tá de volta lá, eu não vi o andamento, né? Eu te falo, eu não vi o andamento, não acompanhei. Eu estou à disposição, eu encaminhei. Se a Procuradoria da República entender que houve crime e que existem responsáveis, ela vai punir, ela vai apurar. Se ela entender que não houve nada diante de tudo isso, porque a prova ali é muito concreta, se ela entender que não houve nada, muito bem. Para mim não faz a menor diferença. Como que essa informação chegou até o senhor, doutor Mauro? Da escuta clandestina? Então, essa informação chegou até mim de forma anônima. Certo. E aí o senhor verificou a possibilidade dessa existência ou o senhor só pediu a... Não, eu recebendo, como eu estava falando agora, o secretário ele não investiga um caso desse. Por quê? Porque eu não sei se isso ia bater em governador, em secretário ou qualquer outra autoridade com prerrogativa de foro. O que eu fiz? Recebi a documentação, fiz uma análise preliminar, constatei que aquilo realmente era verdadeiro. Por quê? Porque tinha o pedido da inteligência da Polícia Militar, tinha a decisão judicial naqueles números, alguns números daqueles não correspondiam aos nomes que ali estavam. Tá, e quantos nomes extras foram colocados ali na lista? Falam em 120, eu já ouvi falar em 1.200. Eu não posso afirmar, Antero, pelo seguinte, eu não fiz investigação. A hora que eu constatei, eu levei ao conhecimento do governador e depois, posteriormente, segundo momento, encaminhei a PGR para investigação, certo? Que é quem tem atribuição para tanto. Agora, é uma investigação muito simples de ser feita, porque o que eu peguei, eu posso dizer que é uma pontinha. Se o PGR entender que deva pedir uma ordem judicial no STJ e pedir todas as decisões desse magistrado que foram dadas em solicitações da PM e analisar número pelo número, aí todos nós teríamos um quadro mais completo de toda a situação. Aí sim, é isso que é investigar, né, a fundo, para poder analisar qual é a verdadeira extensão disso tudo. Tá bom, doutor Mauro Zac, vamos aguardar aí os próximos passos, né? Quando o senhor esteve com o governador para dizer isso, o senhor estava acompanhado do Fábio Galindo? O Fábio Galindo é testemunha que o senhor disse isso ao governador? Sim, com certeza. Não só uma vez. Nós tivemos várias conversas sobre esse assunto. Ele participou de várias conversas. Outras eu tive pessoalmente com o governador, mas tiveram várias conversas sobre este assunto e que esse assunto foi tratado e que ele estava presente. Tá ok. Muito obrigado pela entrevista, doutor Mauro Zac. O senhor quer fazer mais algum esclarecimento? Não, eu acho que eu só quero deixar muito claro que isso não é uma briga pessoal do Mauro Zac com ninguém. Isso é uma questão de interesse de toda a sociedade. Isso é uma questão de interesse de todo cidadão, das instituições. Eu volto a repetir, Antero, se nós permitirmos que isso aconteça com qualquer um, nós estamos aceitando que amanhã venha acontecer conosco mesmo, entendeu? Isso é algo que remonta a tempos que nós nem gostamos de lembrar na história recente do nosso país. E se a gente não enfrentar, e não é o Mauro Zac, é toda a sociedade, a OAB, que foi vítima, a Associação Brasileira de Imprensa foi vítima, enfim, se nós não enfrentarmos toda a sociedade com todo o rigor esse tipo de coisa, amanhã ou depois nós seremos reféns, voltaremos a ser escravos, como o Mato Grosso já viveu uma época também no passado recente. Tá ok, muito obrigado pela entrevista, doutor Mauro. Obrigado, Antero.